Tchau. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Xelaise Moreno Veiga e vou compartilhar um tempo com vocês para falar um pouco sobre o plâncton marinho e as técnicas de estudo e observação que até o momento têm sido desenvolvidas. Na aula de hoje, a gente vai tentar familiarizar vocês com alguns conceitos e definições relacionados com o plâncton marinho e sua importância ecológica. E tentar mostrar para vocês algumas técnicas de observação existentes para o estudo destes organismos, enfocado em algumas técnicas existentes no Laboratório de Estudos Planctônicos da USP. Então, eu gostaria de começar perguntando para vocês, o que é o plâncton marinho? A palavra plâncton vem do grego planctos, que significa vaguear. De aí que se denomine plâncton ao conjunto de organismos tanto vegetais quanto animais, principalmente microscópicos, que não têm movimento suficiente para contrariar as correntes, é decir, aqueles que apresentam um limitado poder de locomoção. A comunidade planctônica é muito diversificada e possui representantes de quase todos os filhos existentes. Embora sua locomoção seja restrita, muitos dos organismos apresentam movimentos, principalmente verticais, na coluna da água. O plâncton foi descoberto pelo biólogo alemão Johannes Müller no final do século XIV, durante uma expedição oceanográfica. Mas não foi até o ano 1886 que o biólogo alemão Victor Hansen empregou o termo plâncton para definir aqueles organismos observados por Müller. O plâncton marinho tradicionalmente é subdividido em fitoplâncton, que seriam aqueles vegetais microscópicos fotoautotróficos, é decir, aqueles que são capazes de sintetizar matéria orgânica diretamente de materiais abióticos e energia luminosa. É decir, de forma resumida, seriam aqueles organismos que realizam fotossíntese. Dentro do fitoplâncton vamos encontrar principalmente as algas. Além do fitoplâncton, temos outra classificação que seria o zooplâncton, que vai ser formado por organismos geralmente microscópicos adultos e suas fases larvais, que a gente vai conhecer eles como holoplâncton, assim como protozoários, microcrustáceos e larvas de diversos animais, como peixes e moluscos. Todos os organismos pertencentes ao zooplâncton são animais nutricionalmente dependentes, eles precisam capturar seu alimento. Atualmente existem outras classificações baseadas, por exemplo, no tamanho dos organismos e na ubicação na coluna da água. Tendo em conta a classificação por tamanho, podemos encontrar o picoplâncton, que com tamanhos entre 0,2 e 2 micrômetros. Dentro do picoplâncton vamos encontrar principalmente as bactérias e as cianobactérias. O nanoplâncton, que seriam aqueles entre 2 e 20 micrômetros, inclui desde fungos até protozoários. O microplâncton, que vai ter tamanho entre 20 e 200 micrômetros, e o macroplâncton entre 0,2 e 2 milímetros. Dentro do microplâncton e o macroplâncton, vamos incluir desde as microalgas até os metozoários. Os dois primeiros, o picoplâncton e o nanoplâncton, são capturados através da técnica de filtração ou centrifugação, dado que eles são muito pequenos. Já o microplâncton e o macroplâncton vão a constituir o plâncton de rede. É decir, são aqueles organismos que são capturados através de redes de plâncton. Agora, tendo em conta a classificação pela ubicação, tanto vertical como horizontal na coluna da água, vamos ter diferentes classificações. Tendo em conta a ubicação horizontal ou a distância em relação à costa, vamos ter o plâncton nerítico, que seria aquele que está na plataforma continental, e o plâncton oceânico, que seria aquele que se encontra fora da plataforma continental. Já agora, tendo em conta a ubicação vertical ou a profundidade, vamos ter o epiplâncton de 0 a 50 metros, o subplâncton de 50 a 200 metros, infraplâncton e batiplâncton. Agora, podemos nos perguntar, por que é importante o estudo do plâncton marinho? Por que eu preciso conhecer do plâncton marinho? O plâncton constitui um dos mais importantes grupos de organismos aquáticos, essenciais para a vida no planeta Terra, posto que compõem a base da cadeia alimentar. Sendo assim,
um componente fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e da manutenção da cadeia alimentar. Muitos animais se alimentam dos mais variados tipos de plâncton, sejam eles peixes, baleias, tubarões, mamíferos, entre outros. Além disso, o plâncton marinho viabiliza a sobrevivência de milhares de espécies, desde a função de captação de gás carbônico da atmosfera e na produção de oxigênio, desenvolvida pelo fitoplâncton, que é considerada a principal fonte de oxigênio na atmosfera. Por outro lado, o fitoplâncton é o principal responsável pela produção primária dos oceanos, fixando, pela atividade fotossintética, a matéria orgânica inicial que permitirá o funcionamento de quase a totalidade das teias alimentares marinhas. O zooplâncton, como consumidor primário, visto que se alimenta de fitoplâncton e bacterioplâncton, tem um papel importante no transporte de energia dos produtores primários para os consumidores de níveis tróficos. Agora, dada a diversidade de organismos que compõem as comunidades plantônicas, vamos centrar nosso estudo nos copépodes marinhos. Os copépodes são o maior grupo da fauna plantônica. Eles alcançam entre 70% e 90% da biomassa do zooplâncton nos oceanos do planeta. Eles possuem entre 1 e vários milímetros de comprimento, com uma variada gama de hábitos alimentares, em que além das espécies herbívoras, também podemos encontrar onívoras e as carnívoras, essas últimas capazes de predar inclusive larvas de peixes. O processo de alimentação ocorre através de complexos mecanismos de filtração ou captura com auxílio de seus apêndices bucais. Os sexos vão a ser separados, é decir, existem tanto fêmeas como machos. Este crustáceo passa por diversos estágios. De ovo, passa para um estágio de náupleo, depois um estágio de copepodito, até alcançar sua forma adulta. Por outro lado, os copépodes formam um dos principais alimentos de peixes, e os estágios larvais dos copépodes, náupleos e copepoditos, representam uma fonte de alimentos fundamentais para as larvas e juvenis de ictioplâncton. O ictioplâncton vão a ser os ovos e as larvas de peixes. Por outro lado, a forma dos copépodes é extremamente variada, apresentando geralmente espinho nas antenas ou outros apêndices muito longos. A maior parte destes organismos são transparentes, que é um meio de defesa para tornarem-se invisíveis aos olhos dos predadores, sendo muito difícil detectá-los dentro da água, não só pela sua característica de serem transparentes, sino também por seu tamanho microscópico. Os organismos plantônicos são geralmente coletados com uma rede de plâncton, como mostrado na figura. Existem diferentes tipos de rede, que variando em forma, tamanho e embalagem, dependendo do tipo de organismo que se deseja capturar. É decir, dependendo do tamanho do organismo que a gente queira capturar. As mais comuns têm forma cônica, com um aro metálico fixo na extremidade mais larga, que seria a entrada da rede, e um popo coletor na outra extremidade. É no popo onde vão a ficar os organismos. Esses organismos, depois de coletados, são levados até os laboratórios de pesquisa, onde são estudados utilizando diferentes técnicas de observação, análise e contagem. A variabilidade dos organismos plantônicos ocorre em uma ampla gama de escalas, e caracterizar esses padrões de variabilidade e entender suas causas e consequências requer monitoramento de alta resolução a longo prazo. Os métodos tradicionais de numeração, identificação e dimensionamento do plâncton, como redes de arrastro, bombas de sucção e garrafas, são, no entanto, demorados. Além de demorados, eles também não permitem obter uma análise direta do organismo no ambiente natural. É decir, a gente não consegue mostrar eles no ambiente, a gente pega eles e depois no laboratório então é que faz as análises. Nas últimas décadas, a busca por transpor as limitações dos métodos tradicionais e o interesse por instrumentos capazes de contar, dimensionar e identificar plâncton automaticamente aumentou. Com a disponibilidade de câmaras compactas, a modernização dos componentes eletrônicos, a aparição do laser, surgiu uma nova era nas pesquisas da oceanografia biológica, acompanhada de técnicas de imagem e computação avançada.
Na atualidade, existem diferentes metodologias que involucram tanto sensores ópticos como acústicos. Algumas das instalações existentes, entre elas podemos encontrar videocâmeras para plâncton, visualizador de zooplâncton e sistemas de imagens, contador óptico de plâncton, registro e avaliações de perfis de sombras de partículas e sistemas holográficos submersíveis. Todos estes sistemas têm em comum que eles são divididos em duas partes. Uma parte para iluminação e outra parte para captura. A parte da iluminação na maior parte dos casos, utilizado o laser ou LED. São utilizados também outros componentes ópticos, como espelhos e lentes, para fazer a propagação do feixe de luz, a propagação e focalização do feixe de luz, e a parte da captura é feita utilizando uma câmera, já pode ser uma câmera CCD ou uma câmera CMOS. No Laboratório de Estudos Plantônicos da USP, que é dirigido pelo professor Dr. Rubens Mendes Lopes, contam com diferentes sistemas e instalações de imaginamento para o estudo do plâncton marinho. Agora eu vou convidar vocês para conhecer algumas das pesquisadoras que trabalham nesse grupo de investigação, que vão mostrar para você algumas dessas instalações. Oi pessoal, meu nome é Cláudia Guimarães, eu sou mestre e também trabalho aqui no Laboratório de Sistemas Planctônicos. Como vocês viram na aula, um dos métodos tradicionais de estudo do plâncton são essas redes de plâncton. A gente usa elas para poder fazer a amostragem de plâncton vivo no ambiente. Aqui, por exemplo, a gente tem essa rede de 200 micrômetros. Cada uma das redes, elas tem uma porosidade diferente e com isso a gente consegue separar o tamanho dos organismos que a gente vai fazer a triagem. Por exemplo, na rede de 200 micrômetros, ficarão retidos apenas os organismos de 200 micrômetros para cima. Quando a gente quer, por exemplo, analisar o fitoplâncton, nós usamos uma rede de 20 micrômetros, ou seja, os organismos a partir de 20 micrômetros ficarão retidos na rede. A gente joga a rede no mar e a água passa pela rede e ela passa por aqui, nessa parte da rede, e os organismos ficam contidos então nos copos, e aqui eles ficam concentrados. É o conteúdo desse copo que vai ser utilizado então para as análises. Olá, meu nome é Ionara Garcia, sou mestre e trabalho no Laboratório de Sistemas Planctônicos do Instituto Oceanográfico. Aqui eu vou apresentar para vocês um equipamento que a gente utiliza para fazer análise do plâncton marinho. Esse equipamento ele serve principalmente para fazer contagem dos organismos. O plâncton e fitoplâncton depende do foco do seu estudo. Ele segue mais ou menos a lógica de uma ótica básica, com fonte de luz, um LED, câmera e jogos de lente objetiva para a gente poder fazer a imagem do organismo. Por aqui eu coloco os organismos que eu tenho o foco em contabilizar. Eles passam por essa mangueirinha, passam por entre a cubeta e então são detectados pelos sistemas e contabilizados. Esse sistema óptico está ligado diretamente no software que vai fazendo a contagem e detecção dos organismos. Após essa contagem e detecção, ele vai me dar uma tabela com diversos parâmetros desses organismos, como densidade de organismos que eu tenho nessa amostra, dados morfológicos e uma infinidade de parâmetros. E como eu disse, cada parâmetro depende do foco do meu estudo. E um dos principais parâmetros é a densidade de organismos que tem numa determinada amostra. Uma outra forma de estudos do plâncton é através dos sistemas ópticos que nós temos aqui no laboratório. Essa é uma instalação que nós utilizamos para analisar o comportamento em 3 dimensões dos organismos do plâncton. Esse sistema ele é 3D e ele é formado por 2 eixos 2D. Cada um desses eixos ele é composto por uma fonte luminosa, que a gente aqui utiliza um LED infravermelho para não interferir no comportamento do organismo, uma lente colimadora que vai servir para deixar os feixes do LED paralelos, uma lente focalizadora que vai focar a imagem para a câmera. Cada um desses sistemas vai filmar uma face do aquário
E com essas imagens a gente reconstrói a trajetória tridimensional dos organismos. Boa tarde, meu nome é Alessandra, eu sou oceanógrafa e mestre em oceanografia biológica, trabalho aqui no Laboratório de Sistemas Planctônicos da Universidade de São Paulo. Eu vou mostrar para vocês agora alguns dos sistemas ópticos que a gente desenvolveu para aplicação in situ. Então, o primeiro exemplo que a gente tem, aqui é a estrutura interna e aqui é a estrutura externa que a gente usa em campo. Então, basicamente é uma fonte de iluminação, a lente colimadora, a lente focalizadora e a câmera. Nesse sistema específico, como ele é em U, requer o uso de 2 espelhos, então ele joga o feixe de LED para cá, e aqui no meio desse vão estaria passando a amostra, que dá para ver aqui nos tubos. A gente optou por usar em U por uma questão hidrodinâmica, porque esse sistema ele é usado para perfilagem e não fixo. Mas outra opção que a gente também implementou é usar o sistema exatamente assim, mas inline. Então seria esse componente de frente com esse, 2 tubos, um de frente para o outro, e também filmando os organismos que passam nesse vão entre os tubos. Outro exemplo de sistema que a gente tem no laboratório, que não foi desenvolvido aqui, a gente adquiriu, ele é comercialmente disponível, é o CPIX, e foi uma equipe dos Estados Unidos que desenvolveu. E ele é composto por um LED que está dentro desse anel e aqui toda a eletrônica e a câmera. O diferencial dele é que ele é colorido e ele usa uma técnica que a gente chama de Dark Field. Então os organismos passam aqui no meio e esse LED, esse feixe na verdade vai cruzar o organismo e retornar para a câmera. Então como ele mostra essa luz branca passa pelas bordas do organismo, a gente consegue enxergar ele colorido. Já nesse nosso que eu mostrei, ele usa a técnica que a gente chama de Shadow Graph. Então ele mostra justamente só a sombra do organismo, então o bicho está aqui, essa luz vem reta e não na diagonal. Então como passa reta, você só enxerga a borda, o contorno dele. A vantagem desse aqui é que as bordas elas aparecem mais nítidas, mais destacadas do que aqui, mas por outro lado esse sistema permite a aquisição de imagens coloridas. Por fim, o último sistema que eu vou mostrar para vocês é um que a gente está desenvolvendo, ainda não foi implementado in situ. Essas lentes também são comercialmente disponíveis. Então a gente usa aqui uma lente telecêntrica e um iluminador. A lente telecêntrica, a vantagem dela é que ela permite ampliar bastante a área de imageamento. E o iluminador, ele pega um ponto de LED e também amplia e torna esse feixe colimado. Então a técnica aqui também é a Shadow Graph. A gente está usando esse sistema agora para experimentos de comportamento, justamente por filmar uma área maior. E vamos usar essa mesma tecnologia para desenvolver um sistema in situ. Então esse componente vai estar dentro de um tubo, essa lente dentro de outro e os tubos vão estar um de frente para o outro. Então é o mesmo esquema que eu mostrei anteriormente, a gente imagia todos os organismos que passam aqui nesse vão. E aqui tem um exemplo da imagem que é adquirida, tem alguns organismos aqui, principalmente os copépodos. Então imagia uma área maior e ao mesmo tempo permite a classificação automática ou reconhecimento de pelo menos a família ou gênero dos organismos. Bem, os sistemas de imaginamento convencionais que a gente mostrou até agora, eles têm uma desvantagem, e é a oclusão de partículas. Essa oclusão de partículas está associada com a profundidade de campo. Aí, a holografia digital é outra técnica óptica que surgiu como uma opção para diminuir essa desvantagem que apresentam as técnicas ópticas convencionais. A holografia digital tem a vantagem que ela permite focalizar os organismos de forma automática, variando a posição de reconstrução. Essa posição de reconstrução não é mais que a posição do organismo até a câmera. A holografia digital vai contar com uma fonte de luz, que nesse caso seria o laser de alta coerência. A gente utiliza depois um filtro espacial, que não é mais que a combinação de uma objetiva com um pinhole. Esse filtro espacial, ele, como seu nome fala, ele vai filtrar a luz, tirando um pouco do ruído do laser. Aí a gente depois vai ter um conjunto de uma lente
E nesse caso, nessa instalação, a gente tem colocado um objetivo de microscópio para produzir uma imagem aumentada da amostra. Aí na câmara a gente vai chegar um padrão de interferência que a gente chama de holograma. Na câmara chega um padrão de interferência que a gente chama de holograma. Aí a gente vai visualizar uma imagem onde os organismos vão estar totalmente desenfocados. Logo depois, esses hologramas são capturados e através de um software desenvolvido na plataforma computacional MATLAB, MATLAB, a gente então vai ter a reconstrução desses organismos. Aqui eu vou mostrar para vocês como ficaria. A gente tem alguns hologramas, a imagem reconstruída desses hologramas. A possibilidade que brinda a holografia digital de refocar digitalmente as imagens permite o estudo de um volume maior da amostra. Por exemplo, aqui eu estou mostrando para você só um holograma com diversos organismos. Aqui, através da técnica da holografia, a gente tem um padrão de interferência, todos esses organismos estão desenfocados. Aqui vamos variar a posição de reconstrução em um range de 120 até 200. Aí vamos ver como o programa vai enfocando cada um desses organismos na posição focal para cada um deles. Essa é uma das maiores vantagens que apresenta essa técnica holográfica. Como a gente viu na classe de hoje, os avanços nas tecnologias, tanto de desenvolvimento de novo software, como das câmaras CCD, do laser e todos os componentes eletrônicos, han permitido à oceanografia biológica dar um passo para frente nas investigações envolvendo o plâncton marinho. Entender melhor os processos físicos, químicos e biológicos que envolvem o plâncton marinho em um oceano cambiante vão permitir a gente ter uma ideia e predecir os processos relacionados ao câmbio climático. Por esta e outras muitas razões, é importante continuar no investimento de novas tecnologias para o estudo do plâncton marinho. Muito obrigada pela sua atenção. Até o próximo encontro.